A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe nesta hora. Que as bênçãos do Senhor te alcance em todo lugar, em todas as áreas da sua vida, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente. A pergunta deste vídeo é: Paulo tinha um espinho na carne. Que espinho era esse que Paulo tinha? Você sabe? Você não sabe? Então fica comigo que você saberá um pouco mais sobre esse espinho na carne que Paulo tinha. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que esse pequeno estudo, que essa pequena mensagem possa entrar no seu coração e fazer morada. E que assim, desta maneira, o Senhor possa estar te abençoando com estas informações, com essas orientações. Onde que se encontra isso? 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que espinho é esse que Paulo tinha? Não se pode afirmar com exatidão que espinho era esse que Paulo tinha. O que nós podemos entender que era algo permitido pelo Senhor Deus que sobreviesse sobre a vida de Paulo para que ele não se exaltasse, para que ele não se auto-exaltasse. A palavra fala, nos ensina que o Senhor levou Paulo ao terceiro céu em espírito. E lá o Senhor fez grandiosas revelações a Paulo. Palavras essas, revelações essas que Paulo não revelou, não trouxe ao conhecimento do povo naquela circunstância, naquela época. Então Paulo, aquela revelação que Paulo teve, Paulo guardou para si. Não comentou, não contou nada para ninguém. Então esse espinho na carne que o Senhor permitiu que sobreviesse sobre a vida de Paulo, na verdade, era um freio da exaltação. Não podemos afirmar que espinho era esse. Muitas pessoas por aí, por não saberem que espécie de espinho era esse, muitos criam fantasias, criam alegorias, criam pretexto, criam espinhos que na verdade não está claro aqui na palavra do Senhor. Mas o que nós podemos aprender com a palavra do Senhor? Imagine a seguinte situação. Por que Deus permitiu que tal espinho acontecesse na vida de Paulo? Em Juízes, capítulo de número 7, quando o Senhor liberta o povo de Israel das mãos dos medianitas, quando separa Gideão para libertar o povo, havia naquele povo 32 mil homens. O Senhor, então, para que o povo não se gloriasse da força do seu braço, para que o povo não se vangloriasse do seu esforço em conseguir levar a vitória, em conseguir obter a vitória sobre os medianitas, desses 32 mil, o Senhor então separa apenas 300, ou seja, 31.700 homens ficaram de fora. Somente com 300 o Senhor libertou Israel das mãos dos midianitas. Mas o porquê disso? Foi para que eles não se vangloriassem. Foi para que eles não se exaltassem, achando que tudo aquilo que ele estava passando, que toda a vitória que havia conseguido, havia sido através do esforço, havia sido através do seu mecanismo próprio, né? Então o Senhor abateu, excluiu, descartou esses 31.700 para dizer que a glória que estava sobre Israel vinha das mãos do Senhor.
E Daniel capítulo 4, versículo 29 até o versículo 37, vai falar sobre a história do rei Nabucodonosor, que fala sobre a Babilônia cresceu em poder e magnitude, e todos os povos se avizinhavam e se aproveitavam deste reino, e se alimentavam, buscavam proteção deste reino. Então o rei Nabucodonosor se vangloriou, dizendo que todo este reino, toda aquela magnitude, todo aquele poderio havia sido conquistado através dos seus braços, através do seu esforço. E o Senhor então o que faz? Muda o coração de Nabucodonosor, muda a sua mente, tira todo o seu entendimento. Então Nabucodonosor é expulso da presença entre os homens e começa a comer ervas do campo, começa então a colher, a sentir o orvalho cair sobre o seu corpo, sobre a sua pele. Então isso foi uma maneira que o Senhor tirou todo o orgulho de Nabucodonosor. E depois de ter passado sete tempos, depois de ter passado um certo tempo, o entendimento voltou para Nabucodonosor. Então ele reconheceu que todo o domínio, que toda a exaltação dos reinos, dos homens, vinha do Senhor Deus. Então todo o domínio, toda a exaltação vinha do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar a atenção para você que todas as vezes, quando nós começamos a nos exaltar, mediante aquilo que Deus possa nos usar como ferramenta nas mãos dele, o Senhor sempre vai permitir que o espinho venha nos abater. Muitas das vezes pode ser um fator espiritual, outras das vezes pode ser um fator físico ou fator na saúde, porque aqui nós entendemos que é um espinho na carne. Nós entendemos que espinho é algo pontiagudo que quando bate na nossa pele, quando bate no nosso corpo, machuca, espeta e aquilo nos incomoda. Então sempre que vier uma exaltação da nossa parte, sempre que nós procurarmos elevar, exaltar o nosso eu, o Senhor Deus vai permitir que um espinho venha nos trazer a realidade e nos mostrar que tudo aquilo que está acontecendo de bom na nossa vida, no seu ministério, é algo vindo de Deus. É para nós reconhecermos a glória, a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, dentro disso, nós podemos analisar o que estava acontecendo com Paulo. Imagine a seguinte situação: você é um homem, uma mulher de Deus comum, e o Senhor te leva em espírito até o terceiro céu. E lá, o Senhor revela para você algo maravilhoso, algo tremendo, mas que você tem que guardar só para si. E como você reagiria mediante a tanta revelação? Olhe em nossa volta, à nossa volta. Quantos homens e mulheres que têm sido abençoados, têm tido o seu ministério abençoado e têm se exaltado? Quantos homens têm caído? Quantas mulheres têm caído? Por causa do seu eu, por causa da exaltação do seu eu. Então, o que nós podemos entender? Nós não temos como afirmar com total exatidão que tipo de espinho era esse. Mas esse espinho funcionava como um freio para a alta exaltação. Porque toda honra, toda glória, toda exaltação tem que ser dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o espinho na carne de Paulo era um freio para a sua exaltação. Ele mesmo aqui nos diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu não sei que espinho é esse. E gostaria de chamar a tua atenção para você ficar atento. Se alguém disser que o espinho de Paulo é isso ou aquilo, não creia. Não se alimente com este falso, com esse alimento fraco, frágil, porque a palavra não afirma que tipo de espinho era esse. Mas nós sabemos que este espinho tinha a função de exercer um freio no ministério, um freio na exaltação de Paulo, para que Paulo não exaltasse o seu eu. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Mas existem algumas hipóteses sobre esse espinho na carne. Devido ao que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 13, versículo 15 e Gálatas 6, versículo 11, alguns acham que isso era doença nos olhos de Paulo. Outros acham que era malária ou então epilepsia. Tudo isso são hipóteses. Tudo isso são hipóteses que estudiosos acharam que era esse tipo de espinho na vida de Paulo. E essa palavra espinhos, no Antigo Testamento, muitas das vezes elas se referiam a inimigos. E isso você vai encontrar em Números. Números, capítulo de número 33. Números 33. Diga 33. Número 33, versículo de número 55. Se, porém, não expulsardes moradores da terra de diante de vós, os que deixardes entre eles vos serão por farpas nos vossos olhos e por espinhos nas vossas costas. Ou seja, aqui está se referindo aos inimigos de Israel. Então aqui, os inimigos de Israel seriam como os espinhos nas vossas costas. Ou seja, quando a gente leva uma espinhada, leva um espinho nas costas, quem é que não se curva diante desta dor, diante desta grande aflição, né? E Josué 23, 13 vai dizer para nós, aqui é espinho nas costas, mas em Josué 23, 13 vai nos dizer o seguinte. Cadê você, Josué? Achei. Josué 23, 13. Sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede, açoite a vossas ilhargas e espinho aos vossos olhos. Então, em Números fala que os inimigos seriam espinho nas nossas costas, nas costas do povo de Israel. E aqui em Josué 23, 13, seria um espinho aos vossos olhos, aos olhos do povo de Israel. Tudo isso serve para nós não nos exaltarmos. Tudo isso serve para nós exaltarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulo, que era um perseguidor e passa a ser perseguido, a caminho de Damasco, ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em revelação, aparece a Paulo. Paulo, um ser perseguidor, e passa a ser perseguido, agora ele tem o privilégio, ele tem a alegria de ser levado por Deus ao terceiro céu, e lá o Senhor revelar a ele coisas maravilhosas, coisas inefáveis, coisas encantadas, maravilhosas que Paulo recebeu.
Paulo teve que guardar para si. Ele não pôde contar nada a ninguém. Então alguns achavam que era doença nos olhos que Paulo tinha, segundo Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 15 e capítulo 6, versículo 11. Outros achavam que era uma malária ou então epilepsia. E Lutero achava que era perseguições, especialmente dos judeus que ele tanto amava. Esse amor demonstrado pelos judeus, você vai encontrar em Romanos, capítulo 9, versículo de número 3. Paulo, então, em espírito sai da terra e é levado aos céus, a morada do nosso Deus Todo-Poderoso. Mateus, capítulo 6, versículo 9, quando o Senhor Jesus ensina para os seus discípulos a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, os céus é a morada do nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse espinho na carne, a Bíblia não fala com exatidão que espinho era esse. O que você precisa entender, o que você precisa ter em mente é que o espinho é o freio para a alta exaltação. Toda a honra, toda a glória, toda a exaltação tem que ser dada a Deus. O ladrão na cruz foi levado naquela noite, aquele dia, ao paraíso por Senhor Jesus Cristo. E aqui, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 3 e 4, vai dizer que Paulo foi levado ao terceiro céu, foi levado ao paraíso. E ao chegar ao paraíso, o Senhor faz revelações maravilhosas a Paulo. Não se prenda a tentar descobrir o que é esse espinho. Se fosse para nós sabermos, o Senhor já teria colocado que espécie de espinho era esse. O que eu preciso entender e o que você precisa entender, que toda vez que você estiver exaltando o seu eu, o Senhor estará em segundo plano. E toda vez que você estiver exaltando o seu eu, porque Deus está abençoando o seu ministério, Deus está te usando tremendamente, o Senhor permitirá que um espinho apareça em sua vida para te esbofetear. Alguns achavam que era uma tentação que Paulo estava sofrendo. Por que achavam isso? Porque os anjos de Satanás estavam sendo usados para atormentar Paulo. Então muitos achavam que também pudesse ser uma tentação que Paulo estava enfrentando. Não se prenda em tentar descobrir que espinho era esse. Não perca o seu tempo. O que você precisa entender que este espinho era um freio para a alta exaltação de Paulo. Então, toda vez que você for exaltar a si mesmo, pode esperar que Deus vai permitir que um espinho entre no seu ministério. Não para te enfraquecer, não para te isolar, mas é para te mostrar que tudo aquilo que está acontecendo de bênção, de maravilhoso na sua vida, é obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, muitas hipóteses são surgidas, são citadas, são criadas sobre este espinho na carne de Paulo. Mas o mais importante é nós entendermos o porquê que o Senhor permitiu esse espinho. Esse espinho foi para conter uma possível exaltação de Paulo. Foi para Paulo não se exaltar e ele se
exaltando, ele correria um grande risco de sair da presença de Deus. Então, quando o seu ministério estiver fluindo, quando a sua vida, independente se você tem um cargo ministerial ou não, ou se alguma coisa está acontecendo de bom na sua vida, não se exalte. Dê toda a exaltação ao Senhor. Lembre o que foi dito sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor achou que todo aquele domínio, todo aquele poderio vinha dos seus braços, do seu esforço. Mas era Deus. Depois de ter passado aquele, tirado o entendimento, depois de ele ter comido erva, depois de ter sido molhado pelo orvalho, ou seja, o sereno, passado aqueles dias, passado aqueles tempos, ele voltou a ter entendimento e reconheceu que todo domínio vinha e vem de Deus. É Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que eleva. Então, o espinho na carne é para nos mostrar que toda exaltação vem do nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo, ele ora ao Senhor. Por 3 vezes, Paulo orou a Deus para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta. Ele, porém, me disse, no versículo 9, ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa tem que ser a nossa preocupação principal, primordial. É termos atitude para que a presença do Espírito Santo habite em nós. Não tente tentar desvendar que espinho era esse. Se era doença nos olhos, se era malária ou se era epilepsia, conforme alguns estudiosos achavam, isso para nós pouco importa. O que é importante nós entendermos para que serviu aquele espinho na carne de Paulo. Ele mesmo nos diz que era para conter a sua possível exaltação. Foi permitido, foi dado a ele o anjo de Satanás para esbofetear. E quando nós falamos esbofetear, nós entendemos que é agredir uma pessoa. E a ideia que nós podemos ter aqui, que essa doença, que esse espinho, era algo físico, era uma doença que ele tinha. Isso está claro, mas não está claro que tipo de doença era essa. Fuja da ideia de tentar descobrir que espinho era esse. Mas se concentre o porquê que Deus permitiu o espinho na vida de Paulo. O porquê que Deus permite espinho na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Porque será que estão se vangloriando das bênçãos de Deus acontecendo na sua vida? Será que é porque está sendo muito usado por Deus e as pessoas estão indo em busca deles? E eles estão achando que é porque dobra o joelho, é porque fazem jejum, é porque disso, porque daquilo, mas esquece do principal. É Deus que exalta, é Deus que abate. Então, o espinho na carne era para mostrar a Paulo que toda exaltação pertence a Deus. E era para Paulo não perder a presença de Deus. E quando Deus diz que a minha graça te basta, Deus estava falando: Paulo, continue. Não se concentre nesse espinho. Não se concentre nesse problema que você tem. Mesmo com todo este problema, eu vou glorificar, eu vou exaltar o meu nome na tua vida.
E hoje nós lemos, estudamos Paulo. Há quantos anos Paulo morreu? E por causa dessa fidelidade à obra do Senhor, Paulo é citado hoje em várias igrejas, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, que espinho era esse? A Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos afirma, mas que nós possamos entender que esse espinho na carne era um freio para a alta exaltação de Paulo. Todas as vezes que você estiver se exaltando, Deus vai permitir que um espinho venha te afligir na sua vida, na sua carne. Que você possa aprender em nome santo do Senhor Jesus Cristo e exaltar a todo momento o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que este pequeno estudo possa ter trazido a você um esclarecimento, que possa ter trazido um entendimento. Não se prenda em querer descobrir que espinho era esse na vida de Paulo, mas se preocupe em entender o porquê que Deus permitiu esse espinho na vida de Paulo. Foi para frear a alta exaltação de Paulo. Então, todas as vezes que você estiver se exaltando, Deus vai permitir um espinho na sua carne. Não só você, na minha também. Em todos aqueles que se exaltarem, o Senhor permitirá um espinho na carne. Que esse pequeno estudo, pequeno mesmo, rápido estudo, possa te trazer um entendimento, um esclarecimento da palavra do Senhor. Busque a presença de Deus a todo instante. E mais uma vez, terminando, eu quero deixar aqui o meu convite. Se inscreva no meu canal, Givandro Ricardo Minuto com Deus. Deixe seu like, seu comentário e acione o sininho. E compartilhe esse vídeo com demais amigos para que eles possam entender que o mais importante é não buscar saber que espinho era esse, mas entender o porquê desse espinho. Amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente, a você e toda a sua família. Fique na paz.